Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Que possamos ser instrumentos para levar a graça e a paz do Senhor Jesus por onde nós formos nesse novo dia, para quem quer que cruze o nosso caminho. Muito bem, estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 10. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já deixe-a aberta neste capítulo. Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 1 diz: Naquela ocasião o Senhor me ordenou, Moisés falando para o povo de Israel e registrando neste livro de Deuteronômio: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, após o povo ter quebrado o pacto e Moisés ter quebrado as tábuas do pacto. Agora Deus manda que ele corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira, a arca da aliança que ficava lá no Santo dos Santos. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que você você as colocará na arca. Então, as tábuas com os 10 mandamentos colocadas na arca da aliança. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. A arca que inclusive estava presente agora na tenda, cada vez que os israelitas acampavam, a tenda do culto ao Senhor, a tenda do encontro, como era conhecida, que era o templo, o tabernáculo móvel, desmontável. Verso 6, os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Isso aqui, provavelmente na sua Bíblia esteja como na minha, os versículos 6 a 9 estão entre parênteses. O Moisés escrevendo o livro de Deuteronômio, ele registra esta informação da morte de Arão e de Eleazar, constituído como sumo sacerdote, sucessor de Arão. Versículo 7, dali foram para Gudgodá, e de lá para Jotbatá, terra de riachos. E aí Moisés dá informações aqui de lugares que os israelitas passaram, alguns deles nem tinham sido mencionados anteriormente. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. A recordação dos levitas como a família de Arão, como família sacerdotal. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Então, Moisés instituiu os levitas como a família sacerdotal e a família de Arão como família do sumo sacerdote, também era levita. Levi era o terceiro filho de Jacó. Rúben, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros, né? Então Levi era o terceiro, que deu origem à tribo dos levitas, da qual surgiu Arão e Moisés, e Arão se tornou a família do sumo sacerdote, e todos os levitas a família sacerdotal que cuidava da tenda do encontro e posteriormente do templo na época de Davi e Salomão. Ainda na época de Davi, ainda a tenda, e na época de Salomão, o templo. Verso 10. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez.
ele fecha o parênteses no versículo 9 e agora ele volta ao assunto que ele vinha tratando lá no versículo 5. Ele volta, sobe ao monte, menciona, narrando a sua estadia no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites, para receber novamente as leis do Senhor, que o povo havia quebrado com a construção do bezerro de ouro. Segunda metade do versículo 10, e também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Moisés, fazendo o papel de Cristo, sendo uma figura de Cristo, intercede pelo povo e por amor a Moisés e, claro, ao seu povo, Deus resolve não destruir um povo pecador, rebelde, obstinado, como Moisés já o descreveu antes. Verso 11, vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a vocês. Deus prometeu e ele vai cumprir. E ele ordena a partida do povo. Verso 12, e agora, ó Israel, que é o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E essa palavra vale para nós, o que Deus requer de nós cristãos. Aqui tem uma lista interessante. Vou reler. E aí, vou reler aplicando para a nossa realidade. E agora, ó igreja do Senhor Jesus, e agora, ó cristão, eu e você, o que é que o Javé, o nosso Deus, exige de nós, pede de nós? Aqui essa versão traz pede. Na verdade, a palavra mais adequada seria requer. Há uma versão da Bíblia que diz o que Deus requer de vós. Que Deus exige, é uma exigência, no final das contas. O significado da palavra é nesse sentido. Senão que, primeiro, tema o Senhor, o seu Deus. Javé, o seu Deus, porque Senhor está com letras maiúsculas. É o nome sagrado de Deus. Que ande em todos os seus caminhos. Que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. 13. E que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje dou a vocês para o seu próprio bem. Então, Deus quer, veja que amor a Deus e obediência andam lado a lado. Fidelidade ao nosso Deus é marca de um autêntico cristão. Deus espera isso de nós. Para nós a responsabilidade é muito maior, porque nós temos Cristo, nós temos o seu sacrifício na cruz. Nós temos os seus ensinos e o seu exemplo e as manifestações do seu poder e as suas ordens. Essa palavra é muito mais forte para nós cristãos. Esse povo aqui recebeu essas ordens numa outra circunstância. Eles tinham muita responsabilidade, mas eles não conheceram Cristo, eles viveram séculos antes de Cristo. Eles não conheceram os ensinos de Cristo, os milagres e o poder de Cristo, eles não conheceram a morte de Cristo na cruz. Eles tinham apenas uma sombra disso, que era cada cordeiro, cada carneiro oferecido em sacrifício. Mas eles não tinham a compreensão da realidade revelada em Cristo Jesus. E eu estou dizendo isso para enfatizar a nossa responsabilidade como cristãos, que temos as Escrituras Sagradas todas, completas. Eles não tinham a Bíblia. Nós temos o registro da vida, obra, ensinos do Senhor Jesus e especialmente sua morte e sua ressurreição. E nós temos as explicações das cartas de Paulo, por exemplo, e dos demais escritores do Novo Testamento, aplicando os ensinos e a obra, o exemplo de Cristo, a sua morte na cruz, aplicando a nossa realidade, a nossa vida. Então a nossa responsabilidade é muito maior. E é interessante o versículo 13 que ele diz assim, que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje dou a você para o seu próprio bem. Eu sempre vou, quando chegar nesses textos, eu vou dar ênfase a este detalhe. Deus não quer tirar a nossa alegria de viver, como se diz por aí, Deus não está cortando o nosso barato. É obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade, amando-o, seguindo suas ordens, seus ensinos,
seguindo os passos de Cristo, olhando para Jesus, é que o ser humano encontra a verdadeira razão da vida, da existência neste planeta. Versículo 14, ao Senhor o seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe, enfatizando que Deus é o dono de tudo. O apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 17, a partir do versículo 21, se eu não estou enganado, ele diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, e é Ele quem dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então tudo é do Senhor, não tem como se esconder da face do Senhor, não tem como fugir da sua presença. O apóstolo, aliás, o salmista registra isso no Salmo 139, ele diz, para onde é que eu vou me esconder da sua presença? Se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Se eu mergulhar no mais profundo oceano, se eu me cobrir com a escuridão da noite, ele diz, as trevas são luz para o Senhor, não tem como se esconder de Deus. Verso 15, no entanto o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Então, apesar de tudo ser de Deus, isso aqui aplica-se a nós também. Apesar do mundo inteiro pertencer ao Senhor, Ele escolheu pessoas para revelar o Evangelho, serem alcançados com a graça de Cristo. Se você crê em Cristo e foi alcançado pelo Evangelho, você é um privilegiado, foi graça de Deus, para mim e para você. Verso 16, sejam fiéis de coração à sua aliança. E aí ele está falando da aliança de Deus com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Para nós é a aliança com Cristo na cruz, representada pelo cálice do vinho da ceia do Senhor, que ele disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, é o novo pacto. Nós, eu e você, temos um pacto com Cristo, muito superior ao pacto do povo de Israel com Deus lá no Monte Sinai. Aquele pacto de Deus com Israel no Monte Sinai era apenas uma figura representativa do pacto nosso com Cristo, que é o verdadeiro pacto. Relendo o verso 16, sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Andar em fidelidade ao Senhor. Obstinado é a pessoa que é teimosa. Não seja teimoso para o pecado. Verso 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Quanto mais nós conhecemos e compreendemos e cremos no nosso Deus e na sua grandeza e na sua santidade, no seu poder, mais nós vamos andar em fidelidade a esse Deus. Versículo 18, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. O autor de Deuteronômio aqui, Moisés, no caso, está dizendo ao povo que Deus cuida, inclusive, dos desafortunados. Aqui é representado pelo o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eram consideradas pessoas desafortunadas naquela época. Ele está dizendo, Deus cuida dessas pessoas. Verso 19, amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Aquele povo tinha um motivo a mais para amar os estrangeiros. E nós, como cristãos, também somos chamados a sermos hospitaleiros e a amarmos os estrangeiros. Até somos chamados a amar até os nossos inimigos. Verso 20, temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Uma coisa está atrelada à outra. O amor ao próximo está atrelado ao temor ao Senhor, o serviço ao Senhor. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. E aí Jesus vai ensinar lá no Novo Testamento que o cristão não precisa nem jurar. Independente de juramento, o cristão tem a obrigação de cumprir a sua palavra. Verso 21, seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por você fez aquelas grandes e temíveis maravilhas
que vocês viram com os próprios olhos. E ele está se referindo às maravilhas que Deus fez, as pragas lá no Egito e as outras maravilhas que Deus realizou na peregrinação pelo deserto. Mandar o maná, fazer água sair da rocha, transformar águas amargas em águas doces e por aí vai. Livrar o povo na guerra, capacitá-lo a vencer os inimigos, isso foi coisa que Deus fez por aquele povo que Moisés está recordando aqui. E nós? O que Deus fez por nós? Para nós tem algo maior, é Cristo. Lembre-se da maior graça de Deus revelada aos seres humanos, Cristo e sua cruz. O apóstolo Paulo diz, e eu gosto muito de Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele e de graça todas as coisas. Verso 22, os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ele recorda que aquele povo de apenas cerca de 70 pessoas que foram com Jacó para o Egito, na época de José ainda, agora se transformou numa nação de mais de 600 mil só homens, conforme o último recenseamento. Então, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Esperamos que essa leitura tenha sido esclarecedora para você. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike, tá tudo certo. Isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma. Comente aí o que você achou dessa leitura, se ela lhe ajudou a esclarecer alguma coisa. Se passou alguma coisa que eu não destaquei e você notou, pode mencionar aí no seu comentário no vídeo, tá bom? Se você puder nos compartilhar este conteúdo, esse vídeo nas suas redes sociais, como grupos de WhatsApp, ou no Facebook, ou no X, ou em outra rede social que permita esse compartilhamento, também você estará nos ajudando a alcançar outras pessoas com a palavra de Deus, tá bom? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no nosso canal e gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura da palavra de Deus, está convidado a se inscrever no canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais uma noite de paz que nos acrescentou, por acordar com saúde, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família, obrigado por poder começar esse novo dia aqui, meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, fala aos nossos corações através da sua palavra. Meu Pai, que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar o seu trabalho, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor lhes tem confiado, para que vivamos com abundância, com prosperidade, com liberalidade, com liberdade. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor dê sabedoria a cada um, quem está endividado, dê soluções financeiras, dê sabedoria para administrarmos bem os recursos que o Senhor nos tem confiado. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre cada irmão, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está doente. Ó Deus, sejam doenças mais simples ou mais graves, alguém está doente em casa ou que está no hospital, ou até quem está na UTI, ou alguém para o qual a medicina não tem mais recursos. Ó Deus, faz milagres a favor do seu povo em nome de Jesus. Nós clamamos porque cremos num Deus que faz milagres. Opera maravilhosamente sobre a vida dos meus irmãos e de todos aqueles que eles estão mencionando nas suas orações individuais. Meu Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, onde a paz, o amor, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes. Que cada casa seja um lugar de estabilidade, de aconchego, de segurança para todos os membros da família. Um lugar de harmonia entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos.
Um lugar em que os pais tenham autoridade, disciplina, sabedoria para ensinar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre cada igreja local, sobre cada pastor, evangelista, missionário, renovando a fé de cada um a cada dia e usando no seu reino como instrumento de avivamento para o seu povo. Providencia, ó Deus, homens segundo o seu coração, para pastorear o rebanho que está sem um pastor, uma igreja local que está sem um pastor, ó Deus. Levanta um obreiro segundo o seu coração, que apacente seu rebanho com prudência e com inteligência. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício na cruz do nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazermos parte do seu corpo, do seu povo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, guiando, suprindo, dirigindo cada um, protegendo, meu Pai, protegendo de gente má, protegendo de acidentes, protegendo de doenças, protegendo de qualquer ataque do inimigo, meu Pai. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo, que a sua bênção esteja sobre a nossa vida, para que levemos a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, amanhã, se Deus quiser, voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus. Desejamos que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Aguardo todos aqui. Grande abraço a todos os meus irmãos.